nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém, e graças a Deus. Amém. Você pode se assentar, meu amado irmão e minha amada irmã. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra comigo, por favor, no Evangelho de João. João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 19 em diante. Amém? Evangelho de João, no capítulo 1, versos 19 em diante. Se alguém tiver sem Bíblia do teu lado, cola ali, empresta, para nós lermos juntos aqui. O Evangelho de João nos diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu então Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe então, pois: declara-nos quem você é, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, neste texto, e hoje eu gostaria de conversar com você. Antes disso, eu queria dar umas boas-vindas àqueles que estão conosco hoje, talvez pela primeira vez. Alguns pelo menos que eu não conhecia, e eu gostaria só de estar estendendo a você um abraço todo especial. Tarek, lembra o nome do seu amigo, desse casal amigo que eu conheci aquele dia com você? Moisés e a Edila. Moisés, Edila, que alegria ter vocês aqui, viu? Que Deus abençoe, tive a alegria de dar um abraço neles, sejam muito bem-vindos, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida deles, amém? Glória a Deus, amém. Eu vejo aqui alguém mais que está conosco pela primeira vez, eu vejo uma família especial ali, por gentileza, como vocês se chamam? João Carlos. Puxa, que família linda, viu? São daqui de Curitiba? Estão passando? Ai, que bênção, sejam muito bem-vindos aqui, viu? Espero que se sintam bem. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses amados irmãos, amém? Quem está perto ali, ó, dá um abraço no Moisés, na Dila e nessa família amada que estão ali, amém? Glória a Deus. Tem uns jovens bonitos ali também, que Deus esteja abençoando, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje é uma noite de festa, amém? Quem está vivo então diz amém. Então tá bom, é uma noite de festa, por quê? Porque é uma noite de celebração, é o nosso primeiro domingo do mês, e bem certinho, dia 1º de fevereiro, e nesse dia nós nos unimos ao redor da mesa da celebração do Senhor, para partilharmos e relembrarmos e fazer isso em memória do Senhor, por esse sacrifício que nos resgatou das trevas para a sua soberana luz, amém? Mas essa aventura fantástica chamada vida cristã, ela é algo, irmãos, que cada vez mais, a cada livro que leio, a cada conversa que tenho com alguém que conhece Jesus ou que não conhecia Jesus, cada dia mais, irmãos, eu me empolgo mais em saber que um dia na sua misericórdia Deus me inseriu e te inseriu nessa jornada.
É fantástico, irmãos, saber o que Deus é capaz de fazer, ou melhor, nós tentarmos imaginar tudo e vislumbrarmos o máximo possível dentro da nossa imaginação mais fértil possível. Nós nunca poderemos imaginar as surpresas que Deus tem a fazer dentro de nós, em nós e por nós, amém? E a gente abre a Bíblia, irmãos, e ali nós temos ali um recheado assim tremendo de pessoas que Ele usou. Pessoas que mesmo num anonimato aparente foram extraordinariamente usadas por Deus. Não há pessoa que Deus não possa usar. Eu gosto muito de relembrar e pensar e imaginar de que Deus é um Deus que sustenta o meu e o teu coração. Aqui, queridos, nesse texto que nós lemos, responde uma pergunta que hoje talvez seja uma das perguntas mais ouvidas, ou que você já ouviu muitas vezes na sua vida. E vale a pena também nós refletirmos na resposta que nós temos que dar diante dessa pergunta. A pergunta que João recebeu aqui: quem é você? Essa é uma pergunta que, por mais ela parece muito simples, quem é você? Quem você é? Qual é a sua identidade? Quem é você? Talvez alguém pudesse se levantar, ou eu poderia falar: o meu nome é Gilialdo Barreto de Almeida. É o meu nome, viu, irmãos? Não é sei que parece estranho, não é um palavrão, é o meu nome mesmo, Gilialdo Barreto de Almeida. A junção do nome do meu pai, Aldo, e daquele cantor Giliard, que a minha avó amava, e o meu pai então juntou e fendou esse nome aí, Gilialdo. RG 1085739124 do Rio Grande do Sul. Meu CPF, e aí eu vou falar o meu endereço e tal, e aí? Mas não é essa a pergunta, ou melhor, não é essa a resposta a essa pergunta que o Evangelho faz. Ele pergunta de novo: quem eu sou? Foi a pergunta que foi feita para João. Pessoas foram enviadas até este profeta que se levantou ali e se declarou, uma voz que declarava, uma voz que clamava no deserto. Irmãos, eu viajo e eu começo a pensar nesse homem. Ele foi o último profeta antes do Senhor, na história da manifestação de Deus diante do homem. No Antigo Testamento, irmãos, quando a gente lê de Gênesis até todo o final do Antigo Testamento, nós vamos fazendo uma viagem e nós vamos vendo tipos e sinais e símbolos que apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em toda a trajetória, muito fácil e muito tipificada na jornada do povo de Israel, quando eles saem do Egito para a terra prometida. Ali Deus então institui um santuário terrestre, no qual eles, a cada vez que o acampamento se levantava, esse santuário ele era desmontado e ele caminhava, e eles ali havia uma certa tipologia de todo o processo da redenção humana, de todo o processo. Mas um era simplesmente muito marcante: quando o cordeiro era morto e ali era aspergido o seu sangue para a purificação do santuário. Tudo apontava, e todos os profetas que se levantavam, Isaías, no famoso texto de Isaías 53, onde ele faz uma declaração tão profunda do Messias que viria, e todos então depositavam a sua fé nessa promessa de Deus de intervir com um plano extraordinário de salvar a humanidade. Mas, irmãos, pare para pensar, João teve um privilégio fantástico. Ele anunciou e viu com os seus próprios olhos aquele a quem ele estava anunciando. Ele teve a alegria de fora, e eu fico imaginando, irmãos, nesse privilégio que João teve de poder contemplar aquele a quem ele anunciava com os seus próprios olhos. Mas o ministério de João era um ministério muito simples e ao mesmo tempo extraordinário. Era um ministério que era uma resposta àquela sociedade. Eles estavam, irmãos, ali enfadados com o evangelho do não pode isso, não pode aquilo, um evangelho de letra, um evangelho de condenação. As pessoas não tinham mais
prazer amoroso de ir à casa de Deus, de falarem de Deus, mas eles de vez em quando estavam andando à rua e encontravam alguém passando com um saco de cinza na cabeça, e ele se esmurrava e dizendo: tão pecador e imundo que sou. Era um evangelho de práticas que destruíam muito o coração das pessoas, que enfatizava os seus erros, que simplesmente explanava para toda a sociedade ver quem era justo e quem não era. Aí vem João, um profeta que Deus levantou para apresentar uma oportunidade de arrependimento. Não era um homem muito carinhoso nas palavras, mas era a mensagem da qual ele tinha sido chamado a dizer. E ele dizia: arrependei-vos, porque é vinda a hora do reino de Deus ser instituído na terra. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa palavra arrependimento, ela nos leva automaticamente a uma mudança de comportamento. Arrependimento, ela nos faz automaticamente a pensar que existem situações que não são boas, e a gente então precisa mudar e precisa repensar alguma forma de proceder. E ele apresentava de imediato uma condição para que aquela geração pudesse contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele dizia: arrependei-vos. Arrependei-vos. Diante dessa mensagem, as pessoas que vão até ele então perguntam: quem é você? Chegaram em João, talvez entraram, olharam no deserto. Eu fico pensando, irmãos, que desafio era para esse homem. E ele arregimentava os seus discípulos. Ele não tinha um banco como nós temos aqui, ele não tinha ar-condicionado, ele não tinha um microfone Shure, nem um Sennheiser, nem nenhum outro tipo de equipamento. Ele não tinha um ministério de louvor, não tinha ninguém tocando um tambor lá. Era ele, o deserto e o povo inteiro reunido ali. E ele então declarava: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque a mensagem que ele tinha era uma mensagem que ia de encontro, ia confrontar o coração das pessoas, chamando-as para contemplar uma vida que elas jamais imaginariam ter naquele sistema judaico religioso. Quem é você? Foi a pergunta daqueles homens para João. E é uma pergunta que nós precisamos fazer hoje. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para que eu fui chamado a fazer? Todos nós, irmãos, nesta aliança, nesta nova aliança que vamos comemorar aqui à mesa dentro de alguns minutos, esta nova aliança, ela inaugura, irmãos, um sacerdócio que é dado a mim e a você. Qual é a minha missão e a tua missão no reino de Deus? Hoje, irmãos, pessoas das mais variadas filosofias de vida, seja qualquer lugar que estejam vivendo, muitas pessoas sofrem. Eu, a cada vez que saio, viajo, eu tenho contato com algumas pessoas, eu tenho visto quanta gente sofre por não saber responder essa pergunta: quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Hoje eu tenho visto isso, irmãos, pessoas que não sabem ou não depositam tempo para responder quem eu sou. E aí às vezes por terem, talvez até medo, ou medo do desafio, ou medo da missão, tendem a tentar responder ou encontrar respostas na vida de quem está do lado. E aí isso vai gerando uma insatisfação, porque eu vou olhar para o lado e vou ver: puxa, como tem coisas acontecendo na vida do meu irmão, como ele tem feito coisas diferentes, mas eu não desgasto energia para responder quem eu sou. E essa insatisfação vai me trazendo e vai me levando para baixo, porque eu não sei responder isso. Eu ouvi, irmãos, uma ilustração que eu dei risada, mas parei para pensar. Imagina um homem. Quem aqui já teve a alegria de ir numa pedreira no modo artesanal? Camarada com aquela picareta no meio daquela pedreirona e levantando e tá. Você já viu, Paulo? Já viu, Everson? É um negócio de louco. Que lá estava aquele camarada dele pedra, mas ele tinha um relacionamento com Deus. E ele batia, aquele sol na moleira, e ele ali, de repente um dia ele fala com Deus assim: Senhor, que é isso, Senhor? Eu estou aqui batendo,
E eu estou batendo aqui, e essa pedra não rompe, essa vida eu não quero para mim. De repente, irmãos, passa um camarada em cima de um elefante, andando em cima do elefante. Ele olha para aquele camarada e pensa assim: olha aí, isso que é vida. Olha a vida desse cara, em cima do elefante, visão panorâmica, brisa. Esse cara, que é isso, Senhor? Eu quero ser esse homem do elefante. Aí Deus olhou para ele e falou assim: então tá bom, então você vai ser o homem do elefante. Ele então foi e se tornou o homem do elefante. Na prática ele descobriu que aquele homem do elefante, ele percorria nada mais, nada menos do que 9 províncias, para ver como que estavam os trabalhos em todas as pedreiras ali existentes. Eram nada mais nada menos do que 16 horas todo dia, sol na moleira e naquele movimento, vomita daqui, vomita dali, e aquele cheiro do couro do elefante. E aí ele pega, fica olhando, e de repente olhando, olha para cima, e ele vê assim: olha, quer saber? Que isso, Deus? Melhor mesmo é o seu sol, que fica queimando a moleira do povo. Ninguém vai tocar em mim. Deus, eu quero ser o sol. Tá bom, então você vai ser o sol. E aí então ele se vê sendo o sol. E aí então ele lança o calor ali, e lança o calor ali. E aí ele tem as evoluções calóricas de dentro dele mesmo, os efeitos de luz que só o sol. Ele nasce, se põe. Aí ele vê as pessoas tirando foto e vibrando, e os casais apaixonados diante de um pôr do sol ou de um nascer do sol na beira da praia. E ele falava: puxa, é bom demais ser o sol. Aí de repente ele está lá se esforçando pra caramba. Ele percebe que uma gama de nuvens cobre ele. E ele tenta transpor com os raios aquela nuvem, mas não acontece nada. E ele fala: olha essa nuvem, tão leve, frescor. Eu não consigo transpor, Senhor, essas nuvens. Eu não estou gostando de ser sol. Eu quero ser nuvem, Deus. Me transforme em nuvem. Eu posso ser nuvem? Ele olha assim: tá bom, pode ser nuvem. E ele se transformou na nuvem. E agora ele estava ali, carregava, enchia de aguinha, despejava no povo, fazia sombra, e aí enchia de aguinha, despejava no povo. Ele era aquela nuvem que aumentava os cenários, inspirava aqueles que estavam pintando o céu. Ele recordava, imaginava algumas imagens sendo nuvem. Mas de repente um dia, queridos, ele tentava ir para uma certa direção, mas o vento não deixava ele ir. Ele tentava formar algo no céu e o vento não deixava ele ir. Então ele disse: poxa Deus, o que é isso? Ser nuvem não está dando certo. Eu faço todo o esforço aqui, bom mesmo é ser o vento. Eu queria ser o vento, Senhor, eu queria ser o vento. O vento vai me levar para onde eu quero. Eu posso ser o vento? E aí lá foi Deus: então tá bom, você vai ser o vento. E ele foi o vento. E aí ele foi, levantou telhado ali, levantou um monte de coisa, e dava brisa ali, e aumentava. E ele era o vento, ele era o poderoso. De repente ele chega e tenta soprar e se levantar como o vento na pedreira. E ele sopra, e a pedreira nada. Ele fala: Senhor, eu não consigo fazer nada. Bom mesmo é ser a pedreira. A pedreira que ninguém mexe, ela está ali sólida, firme. Eu posso ser a pedreira? Deus dá um sorriso: pode, filho, você pode ser a pedreira. Aí lá está ele, se forma na pedreira. Ninguém toca, ninguém mexe, ele é forte, ele é sólido. De repente um dia ele começa a sentir uma fisgadinha lá no pé, começa a sentir um toque, uma batidinha ali, um barulhinho, toque, toque, toque. Ele começou a sentir um incômodo. Olha lá, um pedreiro batendo, tirando um pedaço da pedra. Ele falou assim: Senhor, ser pedreiro é muito ruim, dá dor, estão tirando um pedaço de mim, daqui um dia eu vou acabar. Bom mesmo é ser o pedreiro. Eu posso ser o pedreiro? Aí Deus olha para ele e fala assim: mas você parou para pensar que você era isso, e eu te fiz uma volta para caramba, e você saiu de lá? Aí ele olhou para Deus e falou assim: pois é, Deus, eu era feliz, não sabia, né? Então eu quero voltar a ser quem eu era. Irmãos, hoje nós temos um convite amoroso de Deus a valorizarmos quem Deus fez que eu seja, e a ter convicção de quem eu sou e por que sou e para que sou. Alguém chegou para João, ele era, irmãos, eu acho que se pudesse ter alguém que pudesse traduzir aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, era o João. Porque ele tinha todas as razões para ser o cara.
Naturalmente ele era um milagre, irmãos. A gente fica imaginando a conversa de mamãe com João Batista. João Batista olha assim: filho, você é um milagre, filho. Lindo da mamãe. Pegava a bochechinha do João Batista. O papai e a mamãe já era bem avançado de idade. O papai um dia foi fazer um sacrifício no templo, voltou mudinho. Passou um tempo, começou a namorar com a mamãe, e veio você. E ele só foi falar quando você nasceu. E ela começou então a contar e repensar na história desse João, que tinha uma mensagem de conduzir as pessoas para uma vida da qual eles não imaginavam que podiam ter. Esse menino nasce, e a mensagem dele era nada mais, nada menos, para calar e silenciar todo o sistema que fazia com que as pessoas não pudessem enxergar aquele que viria. Ele veio para abrir o caminho, ele veio para sinalizar aquele que viria, para restaurar os corações, para acabar com o domínio e do império do legalismo, para trazer um evangelho que reconstitui e reconstrói as pessoas. João simplesmente sabia quem ele era. E quando fizeram essa pergunta: quem é você? Tentaram inquiri-lo e dizer, ou sugerir quem ele podia ser. Você é o Messias? Ele podia dizer, primo dele, parente bem próximo. Ele não hesitou em talvez ser diminuído em dizer que ele não era. Quem é você, João? Você é o Messias? Não. Você é Elias então? Também não. Quem é você? E o texto então nos diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Irmãos, hoje eu vejo que muitas pessoas caminham com Jesus de uma forma muito oscilante, porque não responderam ainda essa pergunta para si mesmas: quem eu sou? Por que Deus me plantou neste lugar? Por que Deus quer que eu floresça neste lugar? Por que Deus quer que eu enfrente tal e tal e tal situação? Por que Deus me construiu dessa forma? Por que Deus me faz ser quem eu sou? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E qual é a razão da qual Deus quer que eu viva? Qual é a razão da minha vida? Qual é a razão da tua vida? Que te consome, que te faz levantar, um objetivo claro, que te levanta todas as manhãs de segunda-feira e te faz acreditar que é possível sim viver esse evangelho que está escrito na palavra de Deus. O que Ele quer construir dentro de mim e dentro de você? Os grandes da história, irmãos, nunca foram homens que eram ou tinham o desejo de serem ovacionados pela multidão. Eles eram simples no fazer, não simplistas. Eles eram simples no fazer, no agir e no falar, mas se tornaram claros no coração das pessoas. Este era João. Falava e declarava aquilo que Deus o havia dito para falar, sem medo, sem nenhum constrangimento. A sua morte, ela foi encomendada por uma pessoa que não conseguiu, ou não entendeu, ou se irritou com o teor das palavras desse João. Eu quero a cabeça daquele homem. E ele foi decapitado, e a sua cabeça foi dada em uma bandeja. O que Jesus fez? Nada. Os evangelhos registram, irmãos, que quando a notícia da morte de João Batista chegou para Jesus, ele não fez nada. Ele continuou a sua jornada, porque ele tinha algo a fazer e tinha consciência que João também sabia qual era o motivo da sua vida, de que ali se encerrava o ministério desse homem que seria lembrado hoje por mim e por você, João Batista. Alguns personagens da Bíblia, irmãos, me fazem parar para pensar na importância muito grande. Talvez na época aqui, queridos, esses homens que perguntavam para João quem ele é,
sugerindo quem ele poderia ser. Eu muitas vezes represento algumas pessoas que tentam talvez desmistificar ou tentam confundir a minha vida e a tua vida com o que a gente é. Quantas e quantas vezes pessoas tentaram destituir o evangelho na tua vida, tentaram te desencorajar de seguir um caminho que você viu claramente do qual Deus te chamou, mas as circunstâncias parece que bagunçaram o coreto, e aí parece que Jesus foi ficando ao longo do caminho, e a coisa foi andando, e aí entrou na rotina e a gente se perdeu. O evangelho vem, irmãos, anunciado por João, e precedido por Jesus, a nos desafiar hoje, queridos. Independente de onde nós estivermos, a respondermos essa pergunta em Deus: quem eu sou? Por que eu sou de Jesus? Por qual é a razão da qual Deus me chama todos os dias? Eu preciso cumprir. E muitas vezes, irmãos, Deus nos chama para tarefas que humanamente são simples, situações que são pequenas aos olhos de Deus. Quantos sermões vocês já ouviram sobre José, pai de Jesus? Alguém aqui já ouviu um sermão sobre José, pai de Jesus? Um sermão só sobre a vida dele, alguém já ouviu? Levanta a mão. Alguém já ouviu? Irmãos, eu posso lhe falar uma coisa, eu concordo aqui com um escritor e pastor, que um dia me fez parar para pensar, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pastor Ariovaldo Ramos. Ele certa vez disse assim: José teve um privilégio que nenhum homem da Bíblia teve. Para Moisés, Deus deu o povo dele para dirigir no deserto, para experimentar a libertação. Para José, ele deu a salvação do povo no Egito e fez dele um homem grande. Para Davi, puxa, dentro da linhagem do próprio Messias, que homens extraordinários. Mas nenhum deles, do que eu citei aqui, poderiam chegar em oração no quarto e orar como José orou: Senhor, preciso conversar contigo, é sobre o nosso filho. Tem ideia disso, irmãos? José poder entrar numa sala de oração, de conversar com Deus e dizer: Senhor, porque não foi só Maria escolhida, José também foi escolhido. E ele dizia: Senhor, tem algo que eu preciso conversar contigo, é sobre o filho que a gente tem. Simples, José, simples. Deus reserva privilégios, irmãos, muito especiais para aqueles que se contentam com o anonimato de uma simples missão. Deus reserva uma extraordinária recompensa para aqueles que compreendem qual é a sua missão e delas não se desviam. Não houve maldade nenhuma, irmãos, nesse contexto da vinda do Filho de Deus na terra. Mas a Bíblia conta, há algum tempo atrás, há uns versos mais para frente, de quando queridos José e Maria foram até Jerusalém para uma Páscoa. Lembram? Que eles esquecem Jesus lá em Jerusalém. Lembram esse episódio? A Bíblia diz que eles anualmente faziam aquilo ali. E no 12º ano, quando Jesus estava completando 12 anos de idade, o esqueceram lá. E eles estavam voltando, normal. Jesus estava na multidão e esqueceram de Jesus. Queridos, não houve nenhuma maldade deles, não esqueceram porque queriam deixar Jesus, não. Mas isso me faz pensar que nessa construção da nossa identidade, eu começo a repensar, queridos, que muitas vezes nós até continuamos e prosseguimos na nossa vida. Nós andamos e fazemos até as coisas certas, mas Jesus ficou lá atrás. Nessa construção da nossa identidade e a nossa missão, nós não partilhamos isso com o Filho de Deus. Nós não caminhamos com Jesus nisso. Tenho encontrado e oro e penso e reflito e com temor e tremor. Eu sei que muitos pastores dirigem igreja,
Pregam e pregam e pregam, mas Jesus ficou lá atrás. Adoradores que cantam e tocam, que cantam e que têm a voz linda e maravilhosa, instrumentistas maravilhosos, mas que Jesus ficou lá atrás há muito tempo. Empresários que conhecem o plano de Deus e que realmente caminham e prosperam na força do poder, mas Jesus ficou lá atrás. Não vale a pena, nessa construção e resposta de quem eu sou, responder a uma chamada dessa sem Jesus. E era essa a mensagem que João Batista pregava. Eu só vou poder me arrepender daquilo que tem me distanciado de Deus, se eu saber quem eu sou. Ele sabia quem ele era. Ele não titubeou em dizer que ele não era aquilo que os outros queriam que ele fosse. E ele entendeu que não era olhando para o lado que ele teria essa resposta, era olhando para o Filho de Deus. E ele disse humildemente, quando perguntaram para ele: quem é você? Você é o Cristo? Não é nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João no verso 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E mais para frente, João fala então celebremente: convém que ele cresça e eu diminua. Como diz aquela canção, e que diminua eu para que ele cresça mais e mais. Queridos, percebam que em toda a história, eu estou terminando, perceba que em toda a história dos evangelhos, a briga inicial do diabo era mexer com a identidade das pessoas. Você consegue visualizar isso na história bíblica? Foi assim com João, e foi assim também com Jesus, foi assim com os discípulos, foi assim com Paulo, depois em sua vida. Todos aqueles que precederam Jesus, e também Jesus, e antecederam no caso de João, tiveram um desafio inicial das trevas de tentar ter a sua identidade questionada, para que eles pudessem se perder no caminho e não responder aos desafios do dia a dia. Hoje, irmãos, nós somos chamados a responder essa pergunta com a mais absoluta convicção: quem é você? Jesus não teve essa dúvida na sua identidade. Ele não titubeou em nenhum momento da sua missão. Ele não teve relaxo no seu proceder. Ele foi até o fim e fez aquilo pelo qual ele foi chamado a fazer. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui hoje, para experimentar o poder do Evangelho de Deus, para experimentar o que, através da mesa da graça do Senhor, de estarmos, irmãos, fortalecendo a identidade de Deus em nós. Tem alguma área aí, irmão, da sua vida hoje que insiste em, muitas vezes, em te atormentar e te fazer duvidar que Deus te escolheu para uma missão especial? Tem alguma coisa de repente acontecendo hoje na sua vida em que muitas vezes você se pergunta: Deus, por que tanta luta? Por que não arde mais dentro de mim a certeza de que o Senhor está fazendo algo novo no meu coração? Hoje eu queria convidar você, meu irmão, a refletir nessa celebração. Qual é o objetivo da tua vida? Qual é a razão pela qual você vibra ao ouvir, quando ouve o nome do Senhor Jesus Cristo? O que o Evangelho construiu dentro de você? Ou melhor, o que hoje ele tem construído dentro de você? A cada vez que nós nos encontramos, há um desafio plantado dentro do seu ser? Ou a gente vem e volta da igreja e a nossa vida continua sempre a mesma?
Nós temos adorado e temos tirado tempo para conhecer um Deus que nos mostra, às vezes, coisas ruins, mas que nos possibilita ao mesmo tempo um amor que transforma e nos regenera. Ou nós temos nos relacionado com um Deus que concorda com tudo, como diz um pastor, talvez a idealização de um Deus que sou eu mesmo. E eu queria, irmãos, nessa noite, convidar você a se colocar de pé nessa hora, e nós vamos partilhar juntos da ceia do Senhor. Mas enquanto nós estivermos participando, eu queria convidar você a orar a Deus aí onde você está e responder esta pergunta hoje pela influência do Espírito Santo: quem é você? Quem eu e você estamos sendo na presença de Deus? Quando a gente vai fazer alguma coisa errada, não sei você, mas a gente olha muito em criança e vê isso, né? Eles olham para o lado, né? Olha para cá, para lá. E aí, às vezes a gente toma o passo para fazer aquela coisa errada, surge alguém do nada, que você não imaginava, apareceu, da onde apareceu aquela pessoa. Eu ouvi isso uma vez e eu queria repartir com você uma dica. Quando você pensar em fazer algo errado, que você sabe que vai te distanciar de Deus, faz isso aqui, ó. Olha para cima. Deus vai estar ali, olhando para você, e Ele vai te sustentar a responder da tua identidade e te manter firme diante das tentações da vida. Não tenha medo, irmãos, de responder essa pergunta para você mesmo e permitir que o Espírito Santo construa em você o ideal que Deus escreveu, o ideal que Deus planejou. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para ao redor da mesa celebrarmos esse Cristo que nos transforma à imagem e semelhança dele. Amém? A palavra de Deus nos fala que quando Jesus chegou e se reuniu com os seus discípulos, ele estava ao redor da mesa, e nesta mesa ele partilhava do pão. Ele interrompe essa refeição e lhes fala de um sacrifício que ele faria e que eles deveriam se lembrar por todo o tempo, até que Jesus, até que este reino viesse novamente. No mesmo espírito, a palavra de Deus nos diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Nós vamos nos lembrar aqui, irmãos, daquele que nunca duvidou de quem era, que fortaleceu no coração daqueles a quem Ele chamou uma identidade que rompeu as eras e nos fez estar aqui hoje. Eu e você somos frutos da graça, e é por isso que nós estamos aqui, para testificar a outros corações de que o Senhor Jesus Cristo virá para resgatar e cumprir aquilo que Ele mesmo prometeu. Amém? Queria estar convidando aqui a pastora Mari, por favor, pastora, me acompanhe aqui, por gentileza. Irmã Darly, por favor. Por favor, irmão João, irmão Tarek, por gentileza, me ajudem aqui.
Senhor, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de poder ter em nossas mãos o cálice e o pão, que representam, Deus, o sacrifício do Teu Filho na cruz por nós. Meu Deus, obrigado, porque a Tua palavra ela é uma resposta diária a esta pergunta, e nós nos encontramos na pessoa de Jesus. Ele é a razão de tudo, Ele é o motivo de tudo, e é Ele quem nos fortalecerá diante dos embates da vida. É por isso, Deus, que nessa hora, ao partir do pão, ao partir do cálice, ao beber do cálice, nós queremos, meu Deus, fazer tudo isso em memória dEle. Por isso nós consagramos o pão, consagramos o suco da vide, que representam, Deus, o corpo e o sangue de Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões. Por favor, meu Deus, aceite o nosso louvor e a nossa adoração agora, para partilharmos, Deus, de Ti, contigo e para Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos os irmãos são convidados a participar da ceia. Nós vamos estar distribuindo, e eu peço que você espere todos receberem, para que então possamos partilhar juntos do pão e do cálice, por favor. Enquanto os símbolos são distribuídos, vamos adorar ao Senhor com um cântico e um louvor. Amém? Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Aleluia. Na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu
você, corro pra você, o seu amor me chama. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque estamos segurando em nossa mão um símbolo daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Verbo, o príncipe da paz. O castigo que estava sobre ele, que estava sobre nós, meu Deus, foi lançado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós hoje somos sarados. Essa é a nossa identidade. Nós sabemos que alguém morreu na cruz por nós, o nome Cristo Jesus, e este mesmo Cristo ao terceiro dia ressuscitou e ressurgiu vitorioso, e hoje habita dentro de cada um de nós, está entre nós, e um dia virá para que todo aquele que nele crê possa estar com ele no lugar que ele mesmo preparou. Por isso, Senhor, nós queremos partilhar do pão nesta hora e fazer isso em memória do teu Filho Cristo Jesus. Amém. Partilhemos todos do pão. Às vezes eu paro para pensar, irmãos, como é bom a gente às vezes olhar para o lado, a gente saber que a gente é tão feliz e temos tantas coisas no Senhor, mas ao mesmo tempo, às vezes, irmãos que estão ao nosso redor, que estão passando por lutas tão grandes, e somente os laços espirituais vão nos abrir os olhos para nós podermos estender o braço, a mão, abraçarmos e crescermos como corpo de Cristo. Por isso eu queria convidar você a escolher alguém. Pode ser do teu lado, pode sair do teu lugar, alguém que você queira trocar o seu cálice e dizer assim: olha, eu sei quem eu sou, e eu sei que você também sabe, mas eu quero te fazer um convite. Vamos morar juntos no céu. Vamos nos preparar para isso. Vamos ouvir a voz de Deus. Queria fazer esse convite, irmãos. Fique à vontade. Você pode sair do seu lugar, você pode estender alguém que está do teu lado, mas expresse do teu carinho, do teu desejo. Se você conhece, se não conhece, se quiser trocar com a sua esposa, com o seu esposo, fique à vontade. E se alguém aqui não recebeu, por favor, só levante sua mão, nós levaremos a você os símbolos, mas permita isso.
Um brinde à graça do Senhor. É festa, irmãos. Porque a pior burrada que o capeta fez foi botar preço em você. Botar preço naquilo que não tem preço, irmãos, é uma burrice. Ele botou o preço, e aquele que nos amou subiu o Calvário, foi pregado no madeiro, não reclamou, como um cordeiro levado ao matadouro. Ele pagou o preço com a sua vida. Ele foi chicoteado, moído pela minha e a tua culpa, mas Ele pagou com um sorriso na alma, porque Ele sabia quem Ele era. Ele é o meu e o teu Salvador. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, Salvador, a palavra viva, o reino de Deus prefigurado em pessoa na terra. E Ele virá, meu irmão e minha irmã, para te abraçar, e um dia nós estaremos ao redor da mesa do Cordeiro com Ele. Oh, aleluia! Olhar no rosto dEle, tocar em suas mãos e dizer junto: Senhor, muito obrigado. Eu não merecia, mas eu vou deixar aqui o meu coração, Senhor, eternamente grato a Ti. E aí Ele vai dizer: ainda bem que você disse eternamente, porque agora este é o prazo do nosso relacionamento. Eternidade. Um brinde à graça do Senhor. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, membros de um só corpo, vivendo processos muitas vezes tão diferentes na nossa vida particular. Mas hoje, Senhor, nós esquecemos disso e nos unimos, Senhor, ao redor da mesa da celebração do Cordeiro de Deus, para festejar aquele que é, que foi e que sempre será o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei. Nós queremos partilhar agora, Senhor, do cálice e fazer isso, Deus, em memória dEle. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Bebamos todos. Amém. Você pode deixar o seu cálice aí onde está. Amém. Eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado. Gata aqui, minha querida. E a mão. Amém. Como disse o coro que nós cantamos, diz: vou deixar na cruz. Põe a letra para mim, Bruno, por favor. Eu vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou. Aonde, irmãos? Para trás. Não ouvi. Para onde? Para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Hoje eu profetizo sobre a tua vida, irmão, como ministro do Evangelho, toda sorte de bênçãos, unção de poder, de discernimento, de graça, multiplicação na tua vida, de poder do Evangelho, do poder de Deus. Você sabe quem você é? Sabe quem você é? A menina dos olhos de Deus. Ninguém tocará em você se não for a mão própria do Senhor. E se Ele assim permitir, Ele vai mandar uma ordem que vai te sustentar diante da prova, e você vai se levantar vitorioso para a glória do Senhor. Esta é a palavra de Deus, de quem sabe para onde está indo. Nós estamos indo para o céu, irmãos. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Vamos adorar juntos. Vou deixar na cruz Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama.
nessa celebração de hoje. Certos, meu Deus, que o Senhor respondeu no nosso coração, fortaleceu no nosso íntimo, que nós somos filhos, herdeiros da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Por isso, nessa hora, Deus, leva-nos em segurança até a nossa casa. Nos dê, Senhor, uma semana vitoriosa. Nos dê, Senhor, uma semana de bênçãos, uma semana de crescimento, de proteção. Venha cuidar dos nossos queridos familiares, de perto e de longe. Os projetos, os sonhos que temos, nós entregamos nas Tuas mãos, porque sabemos quem somos, quem Tu és e o que seremos e estaremos fazendo quando depositamos em Ti o nosso coração. Vem, meu Deus, e derrame da Tua graça sobre cada um, sobre cada família, sobre os nossos queridos irmãos que estão em viagem ainda. Guarde-os e prospere-os, e guarde-nos, Deus, na Tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos, hoje